Olá, amados do Senhor, graça e paz. Eu me chamo Carlos Aguiar e gostaria de hoje, através desse vídeo, estar falando sobre o Evangelho de Cristo. Gostaria de estar compartilhando com você que está me assistindo, através desse vídeo, uma palavra com o tema "Não sejamos mais meninos inconstantes". Essa palavra, ela está na Epístola de Efésios, no capítulo de número 4, no versículo de número 14, aonde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve para aquela igreja de Éfeso, dizendo assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Amados, essa palavra é uma palavra muito relevante para a igreja contemporânea. É uma palavra, posso dizer assim, providencial para a igreja dos nossos dias. O apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja de Éfeso, essa palavra para que a igreja de Éfeso, para que os cristãos, para que os servos, os discípulos de Cristo de Éfeso fossem pessoas amadurecidas, alicerçadas e fundamentadas somente no verdadeiro Evangelho de Cristo. Para que os cristãos, os discípulos, os servos do Senhor, da igreja de Éfeso, não fossem meninos, não fossem pessoas inconstantes, pessoas que sejam levadas por qualquer vento de doutrina de um lado para o outro. E essa palavra é uma palavra que serve para nós nos nossos dias. Hoje, infelizmente, nós temos visto o modismo tomando conta das igrejas. Nós vemos muitas vezes, nos momentos de louvor, algumas igrejas apagando as luzes, outras igrejas fazendo jogos de luz, para que as pessoas venham, através daquela atmosfera, ficarem mais sensíveis para sentirem a presença do Espírito Santo de Deus. Vemos outras igrejas onde as pessoas sentem a presença de Deus, sentem a presença do Espírito Santo de Deus só quando toca um determinado ritmo de louvor, um determinado ritmo de adoração com um batuque. Vemos o modismo influenciando as ministrações, as pregações da palavra. Igrejas que, no momento da pregação, da ministração, colocam aquela música no fundo. Outras igrejas, os ministros, os músicos têm que ficar ali tocando um instrumento, para dar mais um clima na pregação. E para muitas pessoas hoje, as igrejas que não fazem isso, as igrejas que não adotam esses métodos, não são igrejas boas. As pregações que não têm os fundos musicais, que não têm os ministros ali tocando instrumento, não são pregações boas. As adorações, os louvores, onde não tem aquela meia luz, ou não tem aquele jogo de luzes, não são louvores, atmosferas de adoração boa. Para algumas pessoas, as igrejas onde não tem aqueles cânticos, com aqueles ritmos, com aqueles batuques, não são igrejas onde tem a manifestação da presença de Deus. E é justamente sobre isso que o apóstolo Paulo, ele está falando para aquela igreja de Éfeso. E é justamente sobre isso que eu gostaria de estar falando para compartilhar com você hoje, para compartilhar conosco hoje, nesse momento. Precisamos deixar de ser meninos. Precisamos amadurecer e entender o que realmente é o Evangelho. Ou melhor,
o puro e verdadeiro e genuíno Evangelho de Cristo. Estamos deixando que métodos, estamos deixando que modismos tomem o lugar e o centro do culto e da adoração. Aqui é devido a somente Deus, a somente ao Senhor. Amados, nós hoje temos visto alguns métodos, até mesmo para poder ajudar as pessoas a caminhar, a ter uma intimidade, a ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. E isso é legal, isso é bacana. Nós vemos aí alguns métodos onde as pessoas vão para determinados lugares, sítios, fazendas, escolas, e onde aquelas pessoas passam ali finais de semana sendo ministradas pela palavra. E é muito bom, isso é bacana, isso é legal. Não sou contra, pelo contrário. É a multiforme sabedoria de Deus. É Deus usando vários meios, várias estratégias para poder movimentar a igreja. Isso é bom. O ruim é quando nós fazemos disso o centro da nossa adoração. Hoje nós vivemos uma vida, um cotidiano, numa vida secular, ativista. As pessoas não têm tempo hoje para poder ter um momento com Deus. E muitas vezes algumas pessoas querem substituir essa falta, essa deficiência, e na verdade administrar o seu tempo diário com esses métodos. E aí nós vemos pessoas que participam desses eventos e que recebem essas ministrações e que voltam cheias da unção, cheias do poder ali, e passam uma semana, 2 semanas, depois 1 mês, 2 meses, e depois aquilo dali acaba. Por quê? Porque não tem uma vida de constante relacionamento, de constante intimidade, de constante busca do Senhor. Então, amados, quando Paulo escreve para a igreja de Éfeso, dizendo para aqueles irmãos, para que eles não sejam mais meninos inconstantes, o apóstolo está falando justamente sobre isso. Sobre nós termos o cuidado de não sermos pessoas facilmente influenciáveis. De não sermos pessoas facilmente manipuláveis. Nós temos na nossa cultura uma miscigenação muito grande. E muitas vezes, por conta disso, nos falta uma raiz cultural, nos falta, nós podemos dizer assim, algo que nos dê uma personalidade cultural. E isso muitas vezes nos deixa vulneráveis a recebermos tudo que vem de fora, principalmente o que vem do exterior, o que vem da Europa e dos Estados Unidos. Mas nós precisamos estar firmados, fundamentados e alicerçados somente no Evangelho de Cristo. Precisamos buscar a essência desse Evangelho, a essência da oração, a essência do jejum e a essência da leitura da palavra. Só assim nós não vamos ser levados por qualquer vento de doutrina de um lado para o outro e não vamos ser meninos inconstantes. Que essa palavra ela venha ficar gravada em nosso coração e que ela venha gerar frutos, como disse o profeta João, dignos de arrependimento, frutos que venham gerar transformação na minha vida e na sua vida, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Shalom.